1999. Eu era só uma menina de 5 anos de idade no jardim da infância. 1999 é um ano que existe como uma mancha na minha cabeça. E por mais que eu tente, eu não consigo tirar da minha memória. Foi nessa época que eu perdi o meu primeiro dente, que eu andei pela primeira vez de avião e que, infelizmente, eu perdi precocemente a minha inocência. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Começando mais uma websérie de creepypasta e dessa vez vamos iniciar 1999. O autor dessa creepypasta é o Camden Lamont e ela foi postada originalmente no blog Slack Lalane. Então pega aí a sua pipoquinha, o seu chocolatinho e vamos ouvir uma história de terror. E deixa o like se você quiser. Tudo começou com aquela TV velha. Pokémon era a última moda naquela época. Não, na minha escola, todo mundo só falava sobre isso. Jogos, cartas, tazos, tudo. E principalmente o mais popular, o programa de televisão. A minha vontade quando eu chegava da escola era ficar sentada olhando pra televisão até começar Pokémon às 5 horas da tarde. O único problema é que o noticiário começava às 5h30 e os episódios de Pokémon sempre eram duplos. Então, como meu pai ia ver o noticiário às 5h30, acabava que todo dia eu ia perder um episódio de Pokémon. E claro que isso ia acabar com a minha popularidade na escola, porque meus amiguinhos iam estar conversando sobre o episódio de Pokémon e eu ia estar por fora. Meu pai já estava cansado de me ouvir falar o tempo inteiro, de reclamar todo dia, e ele acabou me dando uma televisão de presente. O meu pai colocou a TV que ele tinha comprado no meu quarto. Infelizmente, eram aquelas TVs bem antigas, sabe? De tubo, que tinha que colocar antena, e só pegavam 20 canais. E pra minha sorte, não pegava o canal que passava o Pokémon. Não, mas eu já tava super feliz, super animada porque eu tinha uma TV só pra mim. Depois de navegar ali pelos canais que pegavam naquela TV, eu cheguei à conclusão que só o canal 2 valia a pena, que era o canal infantil ali que eu comecei a assistir por um tempo. Passado alguns meses, eu acabei descobrindo o canal 21. No mês de abril, eu acabei zapeando ali, procurando canais que possivelmente passassem Pokémon, até que eu cliquei assim, 21, para ver se dentro do canal 21 tinha outros canais ali e eu pudesse achar o bendito canal que passava Pokémon. Para minha alegria, dentro desse canal tinham realmente outros canais, tinha uma programação. E isso me deixou bastante feliz, assim. Meu pai também ficou muito surpreso. E eu comecei a assistir os programas. O canal se chamava Caledon Local 21. E depois eu descobri que realmente era transmitido da cidade de Caledon, no Canadá, que ficava bem perto de onde eu morava, assim, era uma cidade pequenininha. Os programas que eu assistia naquele canal pareciam sempre muito mal feitos, sabe? Muito esquisitos. E eu nunca entendia muito bem o que se passava, mas eu assistia. Eu fui crescendo e aí eu comecei a lembrar, sabe, do que eu assistia nesse canal. E realmente, depois que eu cresci um pouco, eu fiquei me perguntando, nossa, o que estava acontecendo naquele canal? Eu vou contar alguns programas, né, que passavam, que eu lembro de ter assistido no canal 21 e me assusta, assim, a riqueza de detalhes que eu me lembro, mas eu acho que é porque algumas coisas acabam marcando muito a memória da gente. Tinham 3 programas que passavam nesse canal. Eu acho que provavelmente porque o canal funcionava só das 16 às 21 horas. Porão do Senhor Urso, episódio 12. Esse é um nome muito superficial, né, se fosse usado nos dias de hoje. Mas esse programa mostrava um homem fantasiado de urso e ele sempre recebia visitas no seu porão. E essas visitas eram sempre crianças. O programa era filmado com uma câmera de péssima qualidade. A polícia, inclusive, me fez várias perguntas sobre esse programa. O episódio começava com o Senhor Urso sentado numa mesa, jogando dama sozinho, até que alguém batia na porta. Nisso a câmera seguia para a escada e ia subindo de degrau em degrau, e quando filmava a porta, batiam nela novamente. O Senhor Urso subiu as escadas e abriu a porta. Do
outro lado estavam um menino de mais ou menos ali 5 anos de idade e uma menina de mais ou menos seus 8 anos de idade. O Senhor Urso dançou de alegria com a chegada deles ali no porão e começou a conversar com eles. Que eu me lembre, não dava pra ouvir exatamente o que eles estavam falando. Ficava meio que só a imagem passando. E depois disso eles desciam, né? O Senhor Urso levava as crianças pro porão, que inclusive era muito mal iluminado. Era uma coisa meio escura assim, sabe? A única iluminação eram de umas lâmpadas de óleo que ficavam ali em cima da mesa. Eu realmente não me lembro muito bem dessa parte do episódio, mas eu lembro que tocava uma música que eu nem conseguia ouvir direito porque a máscara de urso acabava abafando a voz dele. O episódio terminava com eles 3 brincando de pique-esconde. As crianças se esconderam no armário enquanto o Senhor Urso estava contando. Sopa e colher. Eu não acho que isso tenha sido realmente um programa. Acho que parecia mais como um filme, sabe? Um curta-metragem, alguma coisa assim. Eu tinha parado de assistir um pouco o Caledon Local 21, porque acabou que o Pokémon mudou de horário. Tava começando ali às 4h30 da tarde, então eu conseguia assistir tudo. Fora que eu achava os programas desse canal muito estúpidos. Esse curta-metragem, esse programa, foi filmado ali, parece que no mesmo porão que era filmado o programa do Senhor Urso. E eu lembro que tinha umas cenas muito patéticas, assim, meio esquisitas, da colher correndo atrás da sopa e tentando comer a sopa. Aí depois disso mostrava uma mesa grande, assim, com 7 crianças sentadas nessa mesa. E na frente de cada uma dessas crianças tinha uma tigela de sopa. Elas até olhavam pra câmera, mas a expressão delas era uma mistura de confusão com medo. Logo depois disso, o homem da câmera segurou uma lata na frente das crianças e gritou: "Colheres, prontas?" E então a filmagem termina. Era verão e eu não assistia o canal 21 há bastante tempo já. Mas teve um dia que eu fui dormir na casa de um amigo meu e ele tinha ganhado uma TV também. Então eu resolvi colocar no canal 21 pra gente assistir. A gente aproveitou que tava dormindo tarde e tal. Tarde assim, né, gente? 9h30 da noite. 9h30 da noite pra gente já era o auge. Tarde, nossa, balada à noite. Aí eu coloquei no canal 21, né? Que a gente tava ali assistindo televisão até mais tarde. E eu coloquei no canal 21 pra ver se tava passando alguma coisa. E pra minha surpresa, tava passando. Eles devem ter mudado o horário da programação deles, né? O Porão do Senhor Urso, episódio 23. Esse episódio eu lembro que foi especialmente divertido pra mim e pro meu amigo, porque a gente era criança, né? E estavam tendo muitos palavrões. Mas pensando bem, depois, com certeza alguma coisa de muito errada estava acontecendo ali. O programa começou com a câmera de lado, assim, como se ela tivesse caído, alguma coisa assim, filmando a escada. E a gente podia ver o Senhor Urso subindo as escadas em direção à porta. A câmera apagou ali por coisa de 1 segundo e depois ela já estava em posição normal ali e na frente dela estava o Senhor Urso. Tinha também um garoto falando com ele. Esse garoto parecia ali ter seus 11, 12 anos de idade. Eu não estava conseguindo entender muito bem a cena, né? Mais uma vez a câmera de baixa qualidade, a voz abafada pela máscara do urso. Mas chegou em certo momento que deu pra ver que o menino levantou a voz. O garoto estava dizendo que já era muito tarde e que ele e a irmã dele tinham que ir embora. Dava até pra ouvir, assim, umas vozes no fundo. E então o Senhor Urso estava gritando pra ele assim: "Sai fora, porra! Você não foi convidado! Sai daqui, caralho!" Os palavrões, assim, a gente ficou assim, nossa! Eu lembro que eu e meu amigo até a gente ficou olhando assim um pro outro, sabe? Rindo por causa da palavra com P que a gente não podia falar. Pra gente estava sendo uma grande aventura. Depois do Senhor Urso gritar isso, ele foi correndo atrás do menino. O menino começou a gritar e sair correndo na direção oposta. E depois disso, a tela ficou preta. O programa acabou e depois disso veio estática. Só estática. Em agosto eu fiquei curiosa pra ver o Porão do Senhor Urso. Até porque o último episódio tinha sido esquisito, né? Tinham palavrões, um negócio meio pesado. Eu até me questionei se esse programa, na verdade, não era direcionado para adolescentes. Mas ninguém tava me vendo, meu pai tava ocupado, aproveitei pra colocar ali o programa pra eu ver o que tava passando. Porão do Senhor Urso, episódio 28. Aparentemente, esse episódio passou na TV o mês de agosto inteiro. Inclusive, ele foi bem estudado mesmo pela polícia durante as investigações. O episódio inteiro foi o Senhor Urso sentado numa cadeira e falando pra televisão.
Olá, crianças! Vocês querem visitar meu porão? Se você quiser, por favor, me escreva uma carta no meu endereço. Logo em seguida, a imagem mudou para uma tela toda branca com letras multicoloridas que tinham um endereço ali. E permaneceu assim até o fim do episódio. E adivinha o que eu fiz? Escrevi uma carta para o Senhor Urso. Ou para aquele doente que usava uma fantasia de urso. Claro que eu fiz isso por pura curiosidade mesmo. Meu pai ficou super tranquilo com isso, até porque ele nunca assistiu comigo o que realmente passava no canal 21, então para ele era um canal de criança super normal. Então eu escrevi uma carta com a minha melhor letra, caprichei. E nessa carta eu dizia que eu queria muito conhecer o Senhor Urso. Meu pai então enviou a carta para o endereço do Senhor Urso, que foi inclusive o endereço que ficou passando na tela o mês de agosto inteiro. Demorou cerca de uma semana para eu receber a resposta, mas eu tenho até hoje a carta que eu recebi no dia 15 de agosto de 1999. Nessa carta dizia: Querida Cibele, muito obrigado pela sua carta. Eu gostaria muito de ter você aqui no meu porão. Nós iríamos brincar, ver filmes, fazer uma fogueira na floresta durante o acampamento. Venha pra minha casa, Rua Caledon, Canadá. Eu espero muito poder me divertir com você. Com amor, Senhor Urso. Eu não consigo acreditar que meu pai nunca encontrou esse cara. Até porque ele me levou até a casa. Logo depois disso, foi quando a polícia se envolveu. Aí foram perguntas intermináveis, fotos de crianças aterrorizadas, várias coisas. E é por essa razão que eu tô escrevendo esse blog. Aquele psicopata e os amigos dele ferraram com a vida de várias pessoas naquela época com essa merda toda. Parece que agora ele tá tentando entrar em contato comigo de novo. E essa coisa toda da polícia tá voltando na minha cabeça o tempo inteiro. E isso acabou trazendo 1999 de novo pra mim, depois de mais de uma década. E isso tudo tá acontecendo mais uma vez.